A história de hoje é O Cal de Hadley. Uma história popular do folclore inglês. Mas se o papo é história, personagem de um livro, aí sim, conta comigo. Contada por Tati. E quem conta comigo? Amanda. Era uma vez, em uma cidadezinha do interior da Irlanda chamada Hadley, uma velhinha que trabalhava fazendo alguns servicinhos para as esposas dos fazendeiros da aldeia em que morava. Embora só recebesse um almoço e um pouco de pão de queijo para a janta pelo seu trabalho, ela estava sempre alegre, como se não precisasse de mais nada no mundo. A velhinha morava em um chalé isolado nos arredores da aldeia. Ela sempre dizia o quanto não se incomodava de morar sozinha e de ter que andar tanto tempo para chegar até em casa. Mesmo assim, as mulheres de Hadley sempre a mandavam para casa antes do pôr do sol. E quando ficava escuro, existia nessa mesma cidade uma criatura conhecida como Cal de Hadley, que zanzava por lá aterrorizando os aldeões desde os tempos imemoriais. Se era um bicho-papão ou um trasgo, ninguém da aldeia conseguia decidir. Mas todos sabiam que ele podia se transformar em criaturas amedrontadoras e fazer as pessoas enlouquecerem de pavor. O Cal costumava perseguir suas vítimas, gritando, uivando e dando gargalhadas. E, às vezes, as deixava furiosas com as peças que pregava. No fim de uma tarde de verão, quando já estava escurecendo, a velhinha já se encaminhava depressa de volta para casa, quando de repente ela encontrou uma panela enorme na beira da estrada. Nossa! Seria perfeita para mim se eu tivesse o que colocar dentro, disse ela enquanto se aproximava da panela. Nossa! Quem será que a deixou aqui? A velhinha olhou para todos os lados para ver se havia alguém em volta que pudesse ter perdido a panela, mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém nos campos, não tinha ninguém na estrada, não tinha ninguém em nenhum lugar. Talvez esteja furada. Deve ser por isso que deixaram aqui. Ai, mesmo assim, posso colocar alguma coisa aqui dentro. Acho que vou levá-la para casa. Então, ela abriu a tampa da panela e... Meu Deus! Está cheio de moedas de ouro! Durante algum tempo, ela só conseguia ficar andando em volta do tesouro e pensando em sua sorte. Nossa! Olha só! Agora estou rica e importante! Mas e agora? Como eu vou fazer para carregar isso para casa? Então, ela teve uma ideia. Pegou um de seus chales e amarrou a panela para carregá-la na estrada. Tenho a noite toda para pensar no que vou fazer. Talvez enterre tudo num buraco no jardim. Com esse pote de moeda tudo vai acontecer. Vou viajar de bicicleta até o amanhecer. Vou ajudar minhas amigas a seus livros se escrever. Tomar banho de cachoeira toda hora que eu quiser. O mundo vai me conhecer. Cada moeda desse monte eu vou fazer valer. Vou procurar água da fonte pra eu poder beber. Construir um telefone e discar para você.
A essa altura, a velhinha já estava bem cansada de tanto carregar aquele peso todo. Por isso, resolveu parar por 1 minuto e se virou para conferir se o tesouro continuava são e salvo. Mas, quando foi olhá-lo, viu que na panela não haviam moedas de ouro, mas sim moedas de prata. Esfregou os olhos e voltou a olhar para a panela, mas ainda assim eram moedas de prata. Mesmo sem entender direito o que havia acontecido, a velhinha disse: Eu jurava que eram moedas de ouro, mas devo ter sonhado. Ora, melhor ainda, vai dar muito menos trabalho cuidar de prata, que não vai chamar tanto a atenção dos ladrões. É muito complicado cuidar de moedas de ouro. Bem, que bom que me livrei delas. Com essas moedas de prata, continuo rica como nunca. E ela voltou a caminhar para casa. Planejava alegremente todas as coisas maravilhosas que ia fazer com aquela prata. Depois de pouco tempo, no entanto, ficou cansada de novo e parou para descansar. A velhinha voltou a virar para olhar seu tesouro e, assim que pousou os olhos nele, soltou uma exclamação de espanto. Minha nossa! Um bloco de ferro! Olha, mas é muito melhor do que um monte de moedas de ouro e de prata. Alguém poderia me roubar com tanto ouro ou tanta prata, mas um bloco de ferro não. É algo ótimo para se ter em casa. Ai, adorei a troca. Então, partiu pela estrada com seu bloco de ferro. Mas, mais uma vez, só por precaução, ela decidiu olhar por cima do ombro para ver se o bloco de ferro ainda estava lá. Eis que, para sua surpresa, se deparou com uma pedra enorme. Meu Deus! Agora o bloco de ferro virou uma pedra. Ah, mas olha só! Era justo o que eu precisava para colocar atrás da porta. Que beleza! Ansiosa para ver como ficaria a pedra em sua casa, a velhinha foi descendo a ladeira bem rápido. Mas, de repente, a pedra deu um pulo e soltou um guincho. Num segundo ficou do tamanho de um cavalo enorme. Então, deu um coice no ar com uma gargalhada. A velhinha ficou olhando, espantada, e disse: Ora, eu sou mesmo muito sortuda. O Calde Redley apareceu só para mim e ainda está me dando a maior bola. O Calde Redley perguntou irritado: Não está com medo? Eu não. O senhor é uma coisa rara de se ver. A maioria grita, me xinga e ainda sai correndo gritando. Mas você não me fez nenhum mal. Venha, eu ainda tenho um pouco de pão de queijo para o jantar. Então, ela abriu a porta de sua casa e, quando se virou para olhar para o Cal, em vez de um cavalo enorme, viu um homenzinho de chapéu pontudo arrastando os pés. Ele tinha uma barba branca toda emaranhada. Ora, disse a velhinha bondosamente, não tenho muita coisa, mas o senhor pode entrar e jantar comigo se quiser. Muito obrigado, disse o Calde Redley. E quando foram jantar, de algum jeito, o pedacinho de queijo se transformou num pedaço imenso. E de repente, apareceram também na mesa alguns ovos cozidos e uns bolinhos para acompanhar o chá. A refeição foi bastante alegre. Quando os dois terminaram de comer, sentaram diante da lareira e o Calde Redley distraiu a velhinha com histórias das peças que tinha pregado. Ela riu tanto que até chorou e declarou que nunca uma noite tinha passado tão depressa. O homenzinho foi visitá-la outras vezes. Jantavam e passavam a noite conversando. A velhinha passou a encontrar lenha suficiente para a fogueira e o armário cheio de comida, mas, sabiamente, não contou para ninguém. O povo da aldeia ainda falava com medo do Calde Redley, ou praguejavam contra ele, só por conta de suas travessuras. Mas a velhinha sempre dizia: Ele não é mau, ele só gosta de rir às vezes. Tenho a noite toda para pensar no que vou fazer. Talvez enterre tudo num buraco no jardim.
Com esse pote de moeda tudo vai acontecer. Vou viajar de bicicleta até o amanhecer. Vou ajudar minhas amigas a seus